Bom dia a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto de hoje está em Esther 6, 5 a 8. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos os trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se na cabeça uma coroa real. Continuamos no episódio de Esther, que nós estamos denominando de Fazendo a Diferença. Mas esse livro de Esther é um livro interessante, porque quem articula tudo, quem orienta tudo é Mardoqueu. E Mardoqueu havia descoberto um complô de 2 eunucos do rei e havia denunciado, e Esther os denunciou. Esses 2 eunucos, chamados Bigtan e Teres, eles pretendiam matar o rei. Mardoqueu descobriu, denunciou, Esther levou ao rei e o rei mandou investigar. E ao ser confirmada, então aqueles 2 foram enforcados. E agora, esse texto que nós lemos hoje, o rei havia perdido o sono e havia mandado ler as crônicas. E ele então se lembra, através da leitura, do fato ocorrido. E ele pergunta então aos seus servos o que se faria, ou melhor, o que se fez de honra para quem descobriu isto e denunciou. E a resposta era nada. Nesse mesmo instante, então, é que Amã chega à porta do rei. E o rei manda que ele entre. E o rei, então, ele tem uma ideia de querer honrar a Mardoqueu por ter denunciado aquele complô. Mas Amã, na sua presunção, ele entendia, ele achava que o homem que o rei se agradava e que queria honrar era ele próprio. Então ele sugere ao rei que faça uma honra desta maneira, que sejam então trazidos os trajes reais e que o rei tenha usado, o cavalo em que o rei montava e uma coroa real na cabeça. É assim que Amã se sentia, um rei. Assim que Amã achava que, porque onde ele passava, as pessoas o reverenciavam como rei. Só faltava ele ter o domínio total do reino. Mas então, quando ele dá essa sugestão, o rei então diz para ele: faça assim com o judeu Mardoqueu. Naturalmente que
Amã tomou um susto, mas ele não podia voltar atrás. Ele que já havia, por sugestão dos seus amigos e da sua esposa, já havia preparado na sua casa uma forca para enforcar Mardoqueu. Ele agora se sente obrigado a caminhar pela cidade, puxando o cavalo onde o rei montava, com Mardoqueu montado nele, com as vestes reais em Mardoqueu e com a coroa real em Mardoqueu. Ele então se obrigou a fazer isso, que para ele era uma grande humilhação. O homem que ele desejava matar, enforcado, o homem da raça dos judeus que ele queria destruir, agora está diante dele, sendo ovacionado pelo povo, e ele puxando aquele animal. A nossa arrogância, ela pode chegar ao fim. E se ela não chegar ao fim ainda na nossa vida, ela vai chegar ao fim na eternidade. Ela vai chegar ao fim quando nós estivermos dentro de um caixão, sendo conduzido para o cemitério. É claro que as honras serão diferentes, os túmulos serão diferentes, mas o fim, ele é o mesmo. Então a nossa presunção, o achar que nós somos superiores, não nos conduz à vitória. E a vitória pertenceu a quem era inferior, a quem era humilde, mas a quem era honesto. Ele, Mardoqueu, na sua honestidade, na sua simplicidade, na sua condição de judeu, ele foi elevado a uma posição de destaque. O final, não da história, mas dessas nossas reflexões sobre este livro de Esther, nós poderemos fazer em mais 1 ou 2 dias. Eu disse ontem que seria em mais 2 dias, mas provavelmente a gente leve algum tempo a mais para a gente ver. E eu vou repetir o que eu disse ontem. Aqueles que conhecem a história já sabem o fim. Mas, para aqueles que não conhecem a história, para saber que vale a pena a gente fazer a diferença no tempo e no local onde nós vivemos. Que essa segunda-feira, início de semana, possa nos conduzir a uma semana inteira abençoada por Deus. Amém.